Ah, mas eu não queria sentir isso. Eu não queria sentir raiva, eu não queria sentir tristeza, eu não queria sentir dor, medo, agonia, desilusão. Eu só queria estar sempre bem, sentindo alegria. Você já ouviu essa fala? De você mesma ou de outras pessoas? A gente tem a tendência de fugir das emoções. Eu vou falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo e como a gente pode lidar com as emoções, despertando um novo olhar diante delas. Algumas vezes essa fuga das emoções é muito clara, onde não quero sentir, eu expresso isso verbalmente. Outras vezes, para fugir da tristeza, eu vou sair, vou para uma festa, vou beber, vou assistir um filme de comédia, ou para fugir da raiva, eu finjo que nada está acontecendo, que aquela situação não me abalou e daqui a pouco vou lá e estouro com uma outra pessoa que não tem nada a ver com a situação e normalmente é uma pessoa mais íntima ali da nossa relação. Ou para fugir da sensação de agonia e de vazio, a gente se enche de comida ou de doce, vai botando tudo para dentro numa busca de sentir um prazer para suprir aquele vazio. Você percebe isso na tua vida? A gente está sempre fugindo das emoções ao invés de ir em direção a elas. Mas quanto mais a gente foge das emoções, mais elas ganham tamanho. Eu falo que é como se fosse uma criança ali no canto do quarto. Ela vai chorar, espernear, aí você finge que nada está acontecendo. Daqui a pouco ela abafa esse choro, mas aquilo ficou gravado, ficou uma memória gravada ali. Se eu olho para ela e dou espaço para reconhecer o que ela precisa, daqui a pouco ela se acalma e esse choro pode ir embora. As emoções são assim, a gente precisa ou a gente pode dar um olhar para elas. E tudo que a emoção quer é ser vista. Quando ela é vista, ela se acalma e ela pode cumprir o ciclo dela, que é como uma onda que vem e vai. Ao contrário do senso comum, onde não poderiam existir, não poderia existir raiva, não poderia existir dor, não poderia existir tristeza, né? Quando uma pessoa fala, eu tô triste, aí você logo fala, logo vai passar, né? Ou sai daí, ou convida para fazer alguma coisa para distrair e não entrar em contato com aquela emoção. As emoções em nós, elas são como as nossas águas, elas dão movimento, elas dão tempero. E eu falei, né, é como uma onda, ela vem e vai. Mas se eu não olho para ela, essa onda, ela é como se ela ficasse batendo numa parede de pedras. E aquilo fica ali remoendo e fica ali guardado. Por isso é importante a gente reconhecer a emoção, dar espaço para ela existir e daqui a pouco ela pode ir embora. Se eu não dou espaço para viver essas emoções, elas podem gerar repercussões no nosso corpo. Então a raiva, ela pode gerar problemas no fígado, a tristeza, ela pode gerar problemas no pulmão, a angústia sobrecarrega o estômago, o estresse sobrecarrega o coração. O medo afeta os rins, assim como muitas outras relações somáticas vão acontecendo no nosso corpo, gerando doenças, gerando dores, desconfortos que a gente não sabe logo de cara qual é a origem, mas que pode ter muita relação com essas emoções reprimidas. Tá, Laís, mas como que eu faço para lidar com as emoções? O primeiro passo é a gente reconhecer as emoções, né? Então você já está aqui tendo uma clareza, uma consciência de que não adianta nada eu negar elas, então eu posso olhar para elas, né? Reconhecer que elas existem. Então, se eu estou sentindo tristeza, é validar, sabe? Sim, estou sentindo tristeza. Sim, a tristeza faz parte. Aí algo se acalma em mim quando eu reconheço a verdade do que está existindo naquele momento. Eu vou postar um vídeo sexta-feira com uma meditação para que a gente possa reconhecer essas emoções em nós. Então, se você ainda não se inscreveu no canal, já clica aqui e se inscreve para receber essa notificação. E o segundo passo é a gente digerir as emoções. Então, eu reconheci ela, agora eu vou digerir. E esse digerir, ele acontece no corpo,
quando eu dou vazão para reconhecer aonde no meu corpo que essa emoção está existindo, que sensações ela gera, e eu vou observando essas sensações, daqui a pouco essas sensações vão mudando e a digestão acontece. Então, como digerir um alimento, né? Eu como ali e uma maçã e eu não fico pensando, a maçã vai se dividir, sei lá, em carboidrato e não sei o que, em moléculas. Não, não preciso pensar. A digestão acontece e acontece no corpo. A mesma coisa as emoções acontecem no corpo. Eu tenho um vídeo aqui no YouTube com uma prática, onde eu trago essa prática de digerir as emoções. Eu vou deixar aqui na descrição o link desse vídeo e você pode experimentar também fazer esse movimento de digerir. Assim a gente atravessa as emoções, mais do que ficar brigando com elas, é dar permissão para que elas existam em nós. Eu falo mais sobre a relação das emoções com as nossas águas e tem mais vivências no programa Viver na Presença. Eu vou deixar aqui o link para você assistir uma aula e conhecer um pouco mais sobre essa relação das emoções com o nosso corpo e com os outros elementos da natureza, para que a gente conquiste esse lugar de presença, dando permissão para tudo que é, do jeito que é em nós. A gente segue conectados, construindo esse mundo mais vivo a partir de cada um de nós. Um beijo!